Cumprimento os irmãos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início nesta noite no culto. Vamos prestar esse culto ao Senhor nosso Deus. E peço aos irmãos, aqueles que puderem, para se colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler do 14 ao 18. Vamos ler todos em uma só voz. Hebreus 2, 14 a 18. Leiamos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pela morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa, de confissão de pecado. E logo após alguns instantes eu peço ao nosso presbítero, irmão presbítero Emerson, que quebre o silêncio com uma oração audível. Querido Deus, Pai soberano, graça lhe rendemos, meu Senhor, por tudo que o Senhor foi, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda há de ser nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor que se renovam em nossas vidas dia após dia. Gostaríamos de pedir ao Senhor, nesse momento em que nos encontramos como igreja viva do Senhor, contritos aqui de corações, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que os seus ouvidos possam estar abertos a cada pedido, cada súplica que aqui está sendo feita, Senhor meu Deus. E que diante da tua vontade, a tua benevolência, a tua misericórdia, eu só possa estar atentando, ouvindo a cada pedido de perdão que está sendo levantado. Sabemos que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, só o Senhor pode perdoar os nossos pecados, nos livrarmos das tentações, como foi lido aqui na passagem do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoando as nossas falhas, nos fortalecendo dia após dia, para que possamos, Senhor meu Deus, andar nos teus caminhos, sendo servos fiéis do Senhor onde estivermos. Clamamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido aqueles irmãos que puderem novamente se colocar de pé. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos ler do 18 ao 25. Eu estarei lendo o primeiro e o presbítero André estará lendo com a igreja.
Romanos 4, 18 a 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levantasse em corpo o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Ainda de pé, os irmãos do grupo de música estarão conduzindo a igreja no hino de número 274. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com o sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler os versículos de 11 a 14, todos em uma só voz.
Leiamos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Senhor meu Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor, único Senhor digno de honra, glória e louvor. Senhor, estamos neste momento aqui, Senhor, prestando um culto de adoração a Ti, e que o Senhor possa receber, Senhor, este culto no Teu santo templo, Senhor. Que possamos fazer aqui, Senhor, tudo de acordo com a Tua santa vontade, de acordo com o que Te agrada, e não o que nos agrada, Senhor, mas que possamos, Senhor, de corações abertos, louvar e servir ao Teu nome, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Os irmãos do grupo de música agora estarão nos conduzindo em 2 cânticos, e no segundo cântico, aqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão trazer ao gasofilácio. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Pai bendito, nós te rendemos graças, Senhor, pelas nossas vidas, pelo cuidado do Senhor para conosco, em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui na tua casa nesta noite, glorificando o teu santo nome, cantando louvores a ti, por tantos benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Pai de amor, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Sabemos, Pai, que isso nos alegra ver a casa do Senhor cheia do teu povo. E sabemos, Pai, que muito mais alegra a ti ver o teu povo quebrantado, humilde diante do Senhor, cantando a ti os louvores que o Senhor requer de nós. Te agradecemos, ó Pai, por podermos também participar desta obra do Senhor, através das nossas contribuições, através da entrega dos dízimos e ofertas que a Ti devemos. Sabemos, Pai, que essa é a Tua vontade para cada um de nós. Por isso te agradecemos, porque o Senhor tem dado ao Teu povo esse privilégio de poder contribuir para a manutenção do Teu trabalho. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Pai de amor, continue conosco, abençoando-nos no decorrer deste culto, que sejamos também, ó Pai, alimentados através da Tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor, para receber a Tua mensagem.
e aplica, ó Pai, com poder e autoridade do Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, para que a nossa vida seja melhorada, ó Pai, a cada dia, para o louvor da Tua glória e para o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa segurança. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Agora faremos a leitura da pergunta 162 do Catecismo Maior de Westminster. Estaremos lendo juntos a pergunta e a resposta. Leiamos. O que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão em pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé em todas as mais graças, e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distingui-los dos que estão fora. Amém. Passo agora a palavra para o reverendo Endo, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir então a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Hoje, excepcionalmente, por se tratar do domingo em que mencionamos a ressurreição de Cristo, nós fugiremos, da série que estamos fazendo em Mateus para podermos abordar sobre este tema. Fizemos isto pela manhã, a partir do texto de Atos, e faremos isto agora, a partir do texto de 1 Coríntios. Capítulo 15, eu gostaria de ler com os irmãos do verso 12 até o verso 20. É um texto bastante longo, o texto deste capítulo, mas eu farei, então, um breve recorte nesta sessão, do verso 12 até o verso 20. Diz assim o Espírito Santo do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra, que já foi lida aqui neste lugar, certamente aplicada aos nossos corações, mas agora de maneira mais específica, nós faremos, ó Deus, aqui uma leitura estudiosa a respeito desta sessão de Tua palavra. E pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou este texto possa agora também aplicá-lo aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, como bons ouvintes da Tua palavra, abrirmos os nossos ouvidos, mentes e corações para entendermos com clareza aquilo que o Senhor requer de nós. Obrigado por termos a oportunidade de lermos a Tua palavra de maneira livre, termos, ó Deus, este espaço no qual podemos nos reunir, e reunidos como irmãos em Cristo, como membros desta família, deste corpo que é do Senhor, nós agora somos alimentados também pela palavra que é do Senhor.
Então, ó Deus, cumpra em nós o propósito do Senhor nesta noite. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos na história da humanidade tentaram e tentam ainda falar a respeito da natureza do ser humano. Por exemplo, houve um filósofo francês, na verdade, um filósofo que tinha descendência francesa, né, chamado Albert Camus. Ele escreveu vários livros a respeito da existência do homem, tratando problemas sobre a condição humana, como uma condição essencialmente absurda. Aliás, Albert Camus foi conhecido pelo fato de tratar de questões do chamado absurdismo, uma vida como absurda. Para ele, o homem vive a sua existência em busca de uma essência, de um propósito, de um sentido. Aliás, a gente percebe muito isso, as pessoas dizendo, olha, nós estamos em busca de um sentido, nós queremos saber a razão da nossa vida. Mas o problema é que, segundo Albert Camus, esse mundo é um mundo desconexo, é um mundo ininteligível, de acordo com ele, guiado por entidades que são sufocantes, como, por exemplo, as religiões. Para Camus, a religião ela atrapalha o ser humano, bem como também as ideologias políticas, porque tanto a religião quanto as ideologias políticas, na visão de Camus, são manipuladoras, e elas visam, na verdade, encerrar, prender o ser humano numa redoma ideológica e não permite que o ser humano viva a sua vida de maneira livre. Num livro específico dele, chamado O Mito de Sísifo, Camus descreve essa condição do homem como marcada por uma tensão entre o desejo humano e o silêncio do universo. Ou seja, a existência é apenas um ciclo repetitivo, semelhante a Sísifo, que foi exatamente um personagem da mitologia grega, que foi condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar novamente para baixo, isso sem qualquer propósito final e sem qualquer redenção possível. Sísifo, ele então empurrava esta grande pedra até chegar ao topo da montanha, mas ao chegar no topo da montanha, essa pedra rolava novamente para baixo, e ele eternamente, num eterno retorno, ele então fazia este processo. Assim, Camus então argumentou que o problema fundamental do ser humano não é o conhecimento, não é a moralidade, mas é aquilo que ele chamou de sentido da vida. Ou seja, se a vida não possui sentido algum, sentido último, então a própria existência humana ela se torna uma questão em aberto, ou uma interrogação que nunca vai encontrar uma resposta satisfatória, levando, portanto, o homem a viver uma vida entre a lucidez, em alguns momentos, mas em outros momentos uma vida de desespero, uma vida de absurdo. Toda a esperança construída sobre os fundamentos humanos é, de alguma medida, em algum tempo, incapaz de enfrentar a realidade da absurdidade da vida, especialmente quando nós encontramos o problema da finitude e da morte. Você vai vivendo e você vai experimentando todos os dias a sua vida decaindo. Você vai perdendo as suas forças, você vai perdendo a sua lucidez, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais debilitada, mais frágil, e a vida se torna um peso constante, um peso absurdo para algumas pessoas, e algumas delas chegam mesmo a perguntar, qual a razão de tudo isso? Para que estas coisas existem? Alguns filósofos tentaram responder isto, tentando justificar que nem mesmo as religiões eram capazes de oferecer respostas, como, por exemplo, Albert Camus e outros que também seguiram a sua própria filosofia existencial, como Jean-Paul Sartre e alguns outros também conhecidos no mundo da filosofia. Contudo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não inicia
este texto afirmando a ressurreição, mas ele faz um caminho oposto, numa estratégia retórica de Paulo, argumentativa, que é tentar provar algo pela sua negação. Este é um método retórico de você afirmar alguma coisa. É você negar esta coisa para que a sua afirmação fique clara. Então, Paulo está conduzindo aqui, nós, os seus leitores, a uma espécie de experimento teológico. Ele coloca a nossa doutrina sob dúvida. Ele questiona o fundamento de nossa doutrina, passo a passo, para mostrar que a ausência da ressurreição de Cristo, ela não gera apenas uma lacuna doutrinária, mas, pior do que isso, a ausência da ressurreição de Cristo seria, por assim dizer, o colapso total da fé cristã e da esperança humana. Como se nós, de fato, concordássemos com os existencialistas, como, por exemplo, Albert Camus. João Calvino observou que Paulo aqui ele não está discutindo um detalhe periférico de nossa religião, mas Paulo está trazendo neste capítulo, de 1 Coríntios 15, o próprio fundamento da fé cristã. Calvino disse o seguinte: se a ressurreição for removida, todo o evangelho é destruído, e a religião cristã perde a sua substância, tornando-se, portanto, incapaz de salvar ou sustentar o homem. Então, este texto, podemos dizer, ele não é apenas uma defesa apologética de Paulo sobre a ressurreição, mas ele é uma exposição da própria condição humana, quem nós somos e por que nós precisamos crer e afirmar que Cristo ressuscitou de entre os mortos. O que é a humanidade sem a ressurreição de Cristo? E, por outro lado, o que significa para a humanidade a ressurreição de Jesus? Nos versos 12 e 14, os primeiros 3 versos, portanto, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nós temos um problema teológico. A nossa fé se torna vazia. Ele diz, ora, se é corrente, se é comum pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se as pessoas pregam isso, como, pois, outros afirmam, estes que estão dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Ele está dizendo, olha, há 2 grupos de pessoas, aqueles que pregam a ressurreição e aqueles que negam a ressurreição. As 2 coisas não podem andar juntas, porque elas são contraditórias entre si. Ou nós afirmamos a ressurreição, ou nós negamos a ressurreição. Então ele parte para o argumento da negação, verso 13. Bom, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Repare que é uma conclusão lógica. Se nenhum ser humano pode ressuscitar, Cristo, obviamente, também, sendo humano, não ressuscitou. E então, no verso 14, ele apresenta a lacuna doutrinária, o vazio doutrinário que a ausência da ressurreição de Cristo causaria. Bom, se Cristo não ressuscitou, então nós devemos concluir, sem qualquer sombra de dúvidas, de que a nossa pregação é vã, e se a nossa pregação é vã, a nossa fé também é vã, porque nós sabemos, que ele escreveu aos Romanos, que a pregação vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isto é que gera fé no nosso coração. Bom, se não há pregação, se não há fé, portanto, estas 2 coisas andam juntas, elas então são absolutamente desnecessárias. Então, Paulo começa o seu argumento negativo a respeito da ressurreição, ou seja, pensando com a mente daqueles que negam a ressurreição, que existe uma inconsistência teológica aqui na igreja de Corinto. Veja que Paulo está dizendo, alguns dentre vós. Então, havia dentro da igreja de Corinto pessoas que pregavam contra a ressurreição de Cristo. Isto é muito interessante, porque a gente percebe, não é? Hoje a gente, apenas fazendo um parênteses aqui, hoje pela manhã, por exemplo, o irmão André mencionou, né, o fato de que mesmo em igrejas evangélicas existem certos pressupostos, né, que negam a Escritura. Às vezes as pessoas fazem isso por ignorância, outras fazem intencionalmente, mas o fato é que, quando Paulo diz isto, ele abre também um alerta para todos nós. Não é simplesmente o fato de nós estarmos ou chamarmos uma igreja de cristã, que necessariamente toda a sua doutrina é bíblica.
Este é um grande problema que nós enfrentamos. Você não deve, portanto, escolher uma igreja pela sua placa, escolher uma igreja pela aparência de evangélica. Você precisa escolher uma igreja que seja bíblica, porque muitas vezes, mesmo em igrejas chamadas evangélicas, como era o caso de Corinto, pode haver ensinos falsos. Então, a grande preocupação nossa deve ser exatamente com o que está sendo ensinado nesta igreja. Paulo está dizendo que havia dentre eles pessoas que negavam a ressurreição. Veja como isto, portanto, é sério. Voltando aqui, então, Paulo está dizendo isso, né, afirmando. Eles afirmavam crer em Cristo, ou seja, afirmavam fazer parte da igreja, mas eles negavam a ressurreição dos mortos. Então, a gente percebe aqui uma tensão muito evidente entre a confissão e o conteúdo doutrinário. Por exemplo, quando nós lemos hoje, e temos lido, né, ao longo dos cultos aqui, o Catecismo Maior, quando hoje pela manhã nós também fizemos a leitura aqui na classe dos adultos da Confissão de Fé, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa pretensão? É exatamente nos colocar em balizas que sejam fundamentais, ou alguns pastores costumam dizer, como os guarda-reios das estradas. Você tem uma estrada que você tem ali talvez 2, 3 pistas, mas você tem os limites desta estrada, que são os guarda-reios, as barreiras que estão do lado esquerdo e direito, para que você não saia da estrada. Estas confissões de fé que nós lemos aqui são estes guarda-reios, ou seja, nós podemos até ter alguma diferença entre uma pista ou outra. Em algumas situações nós podemos até discordar de um colega, de uma denominação, irmã, em algum ponto ou outro, mas há questões na teologia que nós não podemos admitir. Ou seja, se porventura alguém pular o guarda-reio, sair da estrada, esta pessoa estará fora do projeto bíblico e da doutrina apostólica. Portanto, esta é a grande tensão que algumas pessoas vivem. Elas têm um conteúdo doutrinário, mas este conteúdo doutrinário fere a sua confissão de fé. Então, inicialmente, nós podemos dizer que é possível afirmar um Cristo que salva, que redime, mas, ao mesmo tempo, afirmar mentiras a respeito deste Cristo, como era o caso aqui destas pessoas. Elas afirmavam a existência de Cristo, contudo, um Cristo que não havia vencido a morte, que não havia ressuscitado. A lógica de Paulo aqui, meus irmãos, ela é bastante rigorosa. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação apostólica é vazia. E a fé de vocês, crentes, é igualmente vazia, ou seja, sem conteúdo real, sem eficácia salvadora e sem qualquer correspondência com a verdade. A palavra que Paulo utiliza aqui é exatamente a palavra kenos, que carrega a ideia de inutilidade, a palavra que ele usa para vã, a palavra kenos, que é ideia de vazio, de inutilidade ou de ausência de substância, indicando que uma fé sem a ressurreição, ela não é apenas incompleta, mas ela é essencialmente inexistente. Não é que está faltando algo, é que ela não é. É como Paulo escreveu aos Gálatas a respeito do outro evangelho, ele usa ali 2 palavras gregas, a palavra allos e a palavra héteros, quando ele diz assim, admira-me que estejais passando com tanta pressa deste evangelho para outro, para um hétero, um totalmente diferente, que não é um allos, não é um outro da mesma espécie. Por exemplo, se eu tenho estes óculos, e eu tomo emprestado ali os óculos do irmão André e coloco os 2 óculos aqui, um ao lado do outro, nós teremos 2 óculos diferentes, mas são óculos. Se eu peço um óculos de sol e coloco aqui, eles são óculos, são diferentes, mas são óculos. Agora, se eu pego este óculos e esta água, são hétero, ou seja, outra coisa completamente diferente. É isso que Paulo quer dizer. Às vezes, nós trocamos o evangelho por outra coisa, que é outra totalmente diferente, que não faz parte daquela espécie de coisas que nós acreditamos. E isso acontecia dentro da igreja. Eles tentavam admitir doutrinas que eram completamente diferentes
do próprio arcabouço teológico doutrinário do cristianismo. Um pastor bastante conhecido, John MacArthur, ele afirmou que o cristianismo ele é singular dentre todas as religiões, porque ele está fundamentado num evento histórico verificável, e não apenas em ideias ou experiências subjetivas, de modo que remover a ressurreição equivale a transformar o cristianismo em uma filosofia religiosa sem poder transformador. Hoje pela manhã, não é, novamente citando aqui, nós tivemos uma excelente aula, né, ministrada pelo nosso irmão André, mostrando exatamente o perigo das religiões, algumas das religiões orientais, pensando exatamente nisso, né, porque são experiências subjetivas, são ideias, são filosofias, na verdade, que não são fundamentadas, baseadas em historicidade, né? Não há um elemento histórico verificável. São sensações, impressões. E, infelizmente, muito da teologia cristã dos nossos dias, até mesmo dita evangélica, sobrevive muito com base nas percepções, nas sensações. Os irmãos sabem, por exemplo, embora eu saiba que nem todos que falem isso, ou que tratam desta maneira, pensam assim, né, ou intencionalmente creem nisso, mas é comum, por exemplo, você chegar numa igreja e, para saudar os visitantes, às vezes nós falamos assim, olha, que você se sinta bem no nosso meio, não é? Então, esse verbo sentir é um verbo que apela sempre para sensações, é um verbo que está sempre ligado à percepção. Claro que nós queremos que as pessoas sejam bem recebidas e se sintam bem. Mas imagine uma situação em que a palavra de Deus, que é confrontadora, ela atinja o coração daquele visitante a ponto de deixá-lo mal. Porque ele está em pecado e agora a palavra de Deus bate no seu coração e ele precisa tomar uma decisão diante do Senhor. Ele não vai ficar nada bem. Talvez ele saia da igreja chorando, desesperado. Nós temos ilustrações dos puritanos, por exemplo. Há uma ilustração muito interessante de um homem que teria ouvido a pregação de George Whitefield. E esse homem, coitado, não tinha ninguém da família ali, ele tinha ido a cavalo para ouvir a pregação de Whitefield. E ao ouvir aquela pregação, ele saiu desesperado, chorando. E então a única, entre aspas, pessoa que ele encontrou foi o seu próprio cavalo. E ele abraçou no pescoço do cavalo, e pendurou no pescoço do cavalo, e algumas pessoas chegaram ali, e ele estava chorando ali com o seu cavalo, a única, entre aspas, pessoa que ele encontrou para compartilhar a sua dor. É uma história bastante conhecida dentre as conversões puritanas, né? E por que isso? Porque as emoções elas não podem ser objeto de análise de nossa doutrina. Paulo está mostrando aqui um fato objetivo. Repare que Paulo não está falando de percepção, de sensação. Paulo está falando de algo real, que é a pregação da palavra. Essa pregação, ela nos leva, nos conduz à fé, que é uma fé também objetiva, ou seja, a fé em algo histórico, que é a ressurreição de Jesus. Os irmãos conseguem perceber isso? De modo que eu não estou negando as emoções, não estou diminuindo o valor das emoções e das percepções no culto a Deus, mas toda emoção, toda percepção, toda sensação no culto a Deus precisa necessariamente estar fundamentado em algo objetivamente histórico. O que eu quero dizer é que qualquer sensação que é produzida por uma projeção psicológica de nossa própria mente, mas que não encontra uma verdade real na Escritura, ela deve ser questionada. Por exemplo, uma pessoa chorar no culto por causa da música. É diferente da pessoa chorar por causa da contrição dos seus pecados. Por exemplo, é mais fácil alguém chorar quando músicas estão sendo tocadas do que chorar quando a palavra está sendo pregada.
Os irmãos sabem disso, por experiência própria. É mais fácil nós nos emocionarmos assistindo ao filme do Mel Gibson sobre a paixão de Cristo do que ouvindo um sermão no mesmo texto sobre a paixão de Cristo. Por quê? Porque as nossas sensações, elas nos enganam. As nossas emoções, elas driblam o nosso coração. O que Paulo está fazendo aqui é trazendo o povo de Corinto para uma fé objetiva. Ou seja, Paulo está preocupado aqui não com o que eles estejam sentindo. Não é o que você acha da ressurreição. O que Paulo está dizendo é, ou você crê que a ressurreição foi um fato histórico, ou a sua fé é vazia, é nula. Repare que ele está apelando, portanto, para uma realidade que confronta qualquer tentativa de reduzir o cristianismo a um bem-estar, por exemplo, a um bem-estar psíquico ou mesmo coletivo de dentro da igreja. No verso 15, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, há uma inversão entre verdade e mentira. A verdade se torna mentira. Ele diz assim: somos tidos por falsas testemunhas. E lembre-se, meus irmãos, de que a Bíblia proíbe o falso testemunho, não é? Lá no 9º mandamento, nós somos levados e proibidos de falsos testemunhos. Lembram-se disso, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Paulo está dizendo que não crer na ressurreição é uma quebra do 9º mandamento. Interessante isso, né? Porque a gente acha, às vezes, que os mandamentos eles são reduzidos, né, a alguns tópicos apenas da vida, mas não, eles são muito amplos. Por isso mesmo, o Catecismo Maior, quando fala de cada um dos mandamentos, expõe uma série de possíveis pecados que nós cometemos ao quebrá-los. Por que é um falso testemunho? Por que não crer na ressurreição é uma quebra do 9º mandamento? Paulo explica, ele diz assim: nós somos falsas testemunhas de Deus, quer dizer, nós estamos mentindo a respeito de Deus, porque nós temos asseverado contra Deus, ou seja, argumentado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Qual é o argumento de Paulo? Bom, se Cristo não ressuscitou, e se a gente argumenta isto, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque foi Deus quem disse que ressuscitaria Cristo. O sermão de Pedro, que nós trabalhamos hoje pela manhã, em Atos capítulo 2, que os irmãos estiveram aqui e acompanharam, não é? Pedro diz claramente o seguinte, lá no verso 24, né? Ele diz que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, no 23, e no 24 ele diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, repare que, bom, se nós, portanto, afirmarmos que Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas de Deus, porque eles testificaram que Deus ressuscitou a Cristo, quando, na hipótese considerada deles, destes argumentadores contra a ressurreição, isso não teria acontecido. O que Paulo faz aqui? Paulo era extremamente inteligente, irmãos, especialmente no estudo da filosofia. Paulo conhecia a filosofia, talvez como ninguém mais dos apóstolos de Cristo. Paulo era um grande estudioso da filosofia, sabia muito bem os argumentos da filosofia grega, e o que ele faz aqui é usar uma questão ética da veracidade, mostrando que a negação de um ponto, que é a ressurreição, vai transformar o testemunho deles numa fraude. E uma das coisas que os gregos estavam muito acostumados era exatamente com as fraudes argumentativas. Todos os irmãos aqui já devem ter ouvido a expressão sofisma, ou sofistas. O
Quem eram os sofistas e o que era o sofisma? O sofisma era um tipo de argumento, muitas vezes falso, que a gente chama de falácia ou falacioso, que era um argumento para convencer algumas pessoas de algo. Os sofistas eram filósofos profissionais, espécie de professores de filosofia, que não ligavam muito para as questões éticas. Então, por exemplo, se um político corrupto resolvesse contratar alguém da área do discurso, da área da comunicação, para escrever os discursos dele, esse contratado não estava nem um pouco preocupado se aquele discurso era verdadeiro ou não. Ele foi contratado apenas para escrever. Então, se o político dissesse, olha, escreva aí, que nunca antes na história desse país houve um político tão honesto quanto eu, esse sofista escreveria isto, sem nenhum problema ético. Ele não ia avaliar se esse argumento é um argumento ético, se é um argumento verdadeiro. Ele escreveria isso. E ele usaria todos os seus recursos retóricos para fazer com que o público, a audiência, acreditasse. Então, ele manipularia todas as frases, os argumentos, de modo que quem acreditasse, de fato, ficaria entusiasmado com isso. É verdade, nunca houve antes na história desse país um Salvador como você. E as pessoas, então, adorariam este Salvador. Era exatamente este o papel dos sofistas. Por isso, alguns filósofos que eram comprometidos com a ética tinham muitos problemas com os sofistas. Um deles era Platão. Platão ficava bravo com os sofistas, porque Platão dizia, não é possível que você use uma arte tão poderosa como a retórica, os argumentos, para você agir eticamente mal. Então, tem um conflito aí. Há um conflito de caráter. Então, Platão, por exemplo, chegou a ser meio desconfiado com os poetas, porque a poesia é uma forma de escrita que não necessariamente diz a verdade objetiva, mas ela, digamos, ela é muito mais reflexiva do que propriamente objetiva. Então, Platão tinha problema com os poetas, porque ele achava que os poetas meio que manipulavam as pessoas a pensar coisas que eram não objetivas. Paulo sabia destas coisas. Paulo lia estas pessoas. Ele sabia do que os gregos, como os gregos se comportavam em relação a discursos. Por isso, lá em Atenas, no Areópago, ele chega com toda aquela sua forma apologética, dizendo, olha, eu passei por aqui e vi que vocês são, de fato, muito religiosos, porque, além dos vários deuses que vocês têm, tem inclusive um deus ali, o deus desconhecido. Eu sei que vocês têm uma devoção muito grande, inclusive não quis nem deixá-lo esquecido, né, porque pode ser um deus importante. Então, eu quero falar para vocês desse Deus mesmo, que vocês estão chamando de desconhecido. Eu vou apresentar para vocês esse Deus. E ele, então, começa a argumentar nesta mesma linha. Paulo era muito inteligente, movido pelo Espírito Santo, óbvio. E ele estava mostrando, portanto, que negar a ressurreição era algo terrível, era, inclusive, uma manipulação ética. Além de ser um problema teológico, de esvaziar a fé, de tornar a fé inexistente, também se tornava num problema ético. Ou seja, a forma de viver de alguém que crê na ressurreição é uma. A forma de viver e de se comportar de alguém que não crê na ressurreição é outra. Quer dizer, crer na ressurreição definirá a nossa ética, o nosso comportamento, se somos ou não adeptos da verdade, que é, mais uma vez, objetiva. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. A verdade, portanto, não é um conceito cultural. Não são as nações, as pessoas, as culturas que definem o que é verdade. Cristo, que é a verdade,
é quem define o que é a verdade. Paulo está dizendo, tá bom, se vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, nós todos aqui somos mentirosos. E mais do que isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque o próprio Deus afirmou que a ressurreição ela é objetiva, histórica e verificável. Veja nos versículos anteriores a estes que nós lemos aqui. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quer dizer, Deus disse, as Escrituras aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deus disse. Mas é como se ele dissesse, bom, você pode descrer do que Deus disse, então eu vou te provar historicamente. Apareceu a Pedro, Cefas, depois aos 12. Bom, se vocês estão achando que os apóstolos manipularam a ressurreição, eu vou acrescentar então. Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez. Ah, Paulo, esse pessoal já morreu. Não. A maioria sobrevive até agora. Se você quiser, eu te dou, inclusive, o WhatsApp dele para você mandar uma mensagem e confirmar que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Alguns dormem, alguns já morreram, sim, é natural. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto por mim. Então vocês estão me chamando de mentiroso também. Porque eu vi Jesus. Repare que Paulo apela, portanto, para uma questão ética. Quem está com a verdade? Se nós estivéssemos aqui, tivéssemos um debate, tivesse Paulo de um lado e um destes homens de Corinto de outro. O de cá diria para nós, isto tudo é mentira, Cristo não ressuscitou, na verdade roubaram o corpo de Jesus, esconderam o corpo de Jesus. Isto é um mito que foi criado pelo cristianismo para dar vida à religião cristã, mas até hoje não se sabe, isso é um mito, é uma história inventada dos cristãos. De outro lado, Paulo diria, mas eu vi Cristo. E não só eu, mais 500 pessoas viram, além dos 12, além de Pedro individualmente, Tiago também. E você pode, inclusive, perguntar a essas pessoas. Percebe? Nós temos, então, um contraste aqui entre a verdade e a mentira, entre a veracidade e a falsidade. Quem está com a razão? Mas ainda Paulo continua, nos versos 16 e 17. E aqui Paulo atinge, talvez, meus irmãos, o ponto mais profundo da ressurreição de Cristo. E este aqui é uma questão, olha, é uma necessidade soteriológica. O que é isso, pastor? Soteriologia é a doutrina que estuda a respeito da salvação. Salvador, na Bahia, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Correto? Porque a palavra sótero é salvação, salvador. Então, quando você fala em soteriologia, você está falando doutrina da salvação. Correto? Doutrina da salvação. Então, a necessidade soteriológica, que, aliás, os soteropolitanos precisam muito, né? De serem salvos, não só dos seus pecados, mas das suas ideologias, né? Soteropolitanos somos nós, que recebemos a salvação do Senhor. E Paulo vai mostrar que, se Cristo não ressuscitou, nós temos um problema gravíssimo. Nós permanecemos nos nossos pecados. Veja o que ele diz aí. Porque, 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Bom, isso aí é lógico. Agora, para piorar, além da fé de vocês ser uma fé inútil, além de nós sermos tidos como mentirosos e blasfemarmos contra Deus, mais do que isso, nós permanecemos nos nossos pecados. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, não é preciso nem tanto argumento assim da minha parte para revelar o grande problema que Paulo apresenta aqui. O que Paulo está dizendo
com muita clareza cristalina é que Cristo veio para salvar o seu povo dos pecados deles, Mateus 1, 21. Ora, se a morte venceu Cristo, portanto, não há remissão de pecados. Porque só poderia haver uma forma de redimir os pecados, que era Cristo vencendo a morte. Se Cristo não venceu a morte, os pecados permanecem pecados. E todas aquelas pessoas que creram em Deus no Antigo Testamento, por causa da promessa do Redentor, coitados deles, estão todos absolutamente enganados e perdidos. Abraão inutilmente saiu da terra de Ur dos Caldeus para conquistar Canaã. Moisés inutilmente se levantou para retirar o povo do Egito, das mãos de Faraó. Davi lutou à toa contra todos aqueles inimigos. Todas aquelas pessoas de Hebreus capítulo 11, todos eles que pela fé fizeram algo, coitados deles. Tudo o que eles fizeram foi absolutamente inútil. Irmãos, pense nisso. Pense nisso. Tudo o que a história humana realizou é inútil se Cristo não ressuscitou. Foi tudo em vão. Tudo jogado no ralo. Então, Paulo está contrapondo aqui, confrontando diretamente o problema do ser humano, que é o pecado. Adão caiu em pecado. E a morte foi trazida a todos os homens por causa do pecado de Adão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia vida. Todos nós andávamos desgarrados. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há conhecimento de Deus, não há temor de Deus em seus corações. Eles desconheceram o caminho da paz. Portanto, se Cristo não ressuscitou, nós precisamos concordar com os filósofos existencialistas. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Feuerbach e outros tantos, que vão dizer que nós vivemos uma vida de desespero. De desespero. Uma vida de desespero. A vida do ser humano é o desespero. Acho que já contei para os irmãos uma das cenas mais interessantes e impactantes de um dos filmes da filosofia, que o filme se chama A Excêntrica Família de Antônia. É um filme antigo, holandês, que fala a respeito de uma vila, e de uma mulher que se chamava Antônia, e ela era uma matriarca da família, a família toda cheia de conflitos, de problemas, e ela tinha uma menina chamada Teresa. Essa Teresa era linda, e ela cresceu sendo instruída por um filósofo da vila chamado Dedo Torto. Esse Dedo Torto era um existencialista. Alguns analistas do filme, sugerem que ele era que ele é uma metáfora do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo existencialista. E Dedo Torto estava lá na sua sala, na sua casa, ele ensinava a Teresa a ler filosofia, ela lia desde criancinha, filosofia, e pelas coisas da vida, Teresa fica grávida. Ela fica grávida e ela amava muito o Dedo Torto. O Dedo Torto era como um pai para ela. E a primeira pessoa que ela quer contar sobre a gravidez é o Dedo Torto. Então ela corre na casa do Dedo Torto e ela faz toda uma cena de surpresa e revela para ele a sua gravidez. O Dedo Torto, completamente desolado, começa a chorar. Desolado, desesperado. Começa a chorar. E ele disse para Teresa: eu não consigo entender. Depois de tudo que nós vivemos juntos, depois de tudo que eu ensinei a você, você querer trazer ao mundo
mais uma pessoa para sofrer. E olha que nem era atleticano, né? Quer dizer, eu acho. Trazer para sofrer. E é muito interessante, a cena é muito chocante, né? Eu não sou ator, então eu não consigo fazer a expressão, mas muito impactante, porque de fato ele demonstra toda um desespero, uma ansiedade, né? E reparem que este é o argumento de muitas famílias que não querem ter filhos. Alguns casais dizem, não, eu não quero, nós não vamos trazer filhos ao mundo, é muito difícil. O mundo está muito difícil. O mundo está muito difícil, né? Nós não queremos colocar mais filhos no mundo. O mundo é caro, o mundo tem doenças, o mundo... Vejam como que a mentalidade existencialista ela entra na cabeça das pessoas, sem às vezes elas nem perceberem que estão sendo influenciadas. Mas qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? É exatamente o que Paulo afirma no verso 19. Olha, se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança ela é materialista, ou seja, ela é apenas focada nestas coisas deste mundo, olha, eu vou dizer para vocês, nós somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Paulo está aqui lendo profeticamente o que aconteceria no final do século XIX, século XX, com o nascimento da filosofia existencial. É exatamente isto. Os existencialistas afirmam exatamente isto aqui. Nós somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Você não encontra um existencialista feliz. Você encontra um existencialista que se satisfaz com a sua utilidade. Se você é uma pessoa que não é útil para a sociedade, não se engaja num projeto, você não serve para absolutamente nada. Você não tem sentido fora disso. Por isso, por exemplo, os existencialistas eram muito envolvidos com questões políticas. Jean-Paul Sartre, por exemplo, ele se envolveu na revolução, na revolta de libertação da Argélia, juntamente com Albert Camus, que era um argelino, franco-argelino, né? Ele nasceu na Argélia, e era colônia francesa, né? E eles se envolveram politicamente. Sartre tem um livro cujo título é O que é literatura? E nesse livro ele defende, por exemplo, que a literatura precisa ser uma literatura política. Vocês já ouviram o termo engajado? Todo mundo fala isso, né? Você precisa se engajar. Engajar é um termo francês. É um termo francês que é desta época de Sartre. Porque a ideia de Sartre é que a filosofia ela deveria levar o indivíduo ao engajamento. Engajamento é como se fosse um engatar. É você fazer parte. É você entrar. Então, quando a pessoa fala, não, você precisa se engajar, o que a pessoa está querendo dizer é que você precisa encontrar propósito na sua vida naquilo. Você tem que se engajar na política, ou seja, a sua vida agora passa a ter um propósito, que é o propósito político. Se você for retirado daí, você entra em desespero. Vejam como é sério o problema do homem, do ser humano. Nós nem percebemos estas coisas, não é verdade? Mas elas estão aí pairando sobre as nossas cabeças. Toda vez que você usar o verbo engajar, lembre-se disso. O engajamento, muitas vezes, cria uma idolatria. Você se engaja de tal maneira num projeto que aquilo se torna idolatria para você. E você coloca este projeto no lugar de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, bom, vocês podem até matar Cristo definitivamente. Tá, suponhamos que ele não tenha mesmo ressuscitado. Bom, nós temos alguns problemas. A fé de vocês é inútil. Tudo que vocês estão fazendo aqui no culto no Vale é inútil. Vocês estão vindo para cá à toa. Não faz sentido. Eu, pastor Wendel, e todo mundo que prega aqui,
tudo mentiroso, porque nós estamos falando de uma coisa que não aconteceu. Além disso, você fez confissão de pecados hoje, inútil. Você não precisava ter feito isso, porque não existe perdão de pecados. Você vai continuar mal, vai continuar desesperado mesmo, angústia. Sua vida é angústia, sua vida é desespero, sua vida é perda. Não adianta, você não vai conseguir mais, com 80 anos, dar os pulos que você dava com 16. Não adianta, sua vida é isso, você vai morrer. E daí? Se morrer, você vai para o pó, vai acabar. E é isso. Então, a saída é fácil. Comamos e bebamos. Amanhã nós vamos morrer mesmo. Vamos curtir a vida. Que foi a proposta de Friedrich Nietzsche. Viva a vida. Vamos viver a vida. É a proposta literária do Carpe Diem. Viva o dia. Vamos lá. Vamos viver o dia. Não interessam as responsabilidades morais. Para que isso? Pensar em moralidade. Pai, cada um faz sua própria lei. Eu vou viver a vida. Não estou nem aí para o que os outros acham. Não há limites, não há guarda-reios. Eu faço o que eu quero da minha vida. Vejam onde estas coisas podem nos levar. Pelo simples fato de não levarmos a sério o que significa uma doutrina absolutamente cristã. Mas eu quero encerrar, queridos. O verso 20 traz uma adversativa, mas. Toda vez que a Bíblia tem esse mas, fique muito atento. Se você tiver um lápis, uma caneta, uma marca-texto, sempre marque mas. Porque esta palavrinha é muito significativa. A maioria dos textos bíblicos que trabalham com contrastes entre a falsidade e a verdade, utilizam mas. E este é um deles. Paulo está expondo aqui a mentalidade da época. Paulo está dizendo, eu sei que há quem diga que Cristo não ressuscitou, mas, de fato, a expressão de fato significa com certeza, este é o significado da palavra de fato, né? Ou realmente, com certeza, certamente, com convicção, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta afirmação de Paulo, ela é uma afirmação categórica. Os gregos filósofos chamariam isso de axioma. É uma declaração dogmática. É o dogma sobre o qual todo o cristianismo está assentado. Se você tira, cai o edifício. A ressurreição é o ponto central, é a coluna, a pedra angular. É aquilo que vai sustentar todo o edifício do cristianismo. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Repare que Paulo não acrescenta, embora na sequência do texto ele vá continuar argumentando a respeito disso, mas ele é muito, digamos, objetivo, contra o desespero lógico destas pessoas. Paulo apresenta, rompendo de maneira abrupta, digamos assim, muito direta, com essa hipótese. Ele diz, tá, esse é o desespero humano, mas não é preciso viver nesse desespero humano. A mentalidade humana é esta, mas você não precisa viver escravizado pela mentira humana, porque há uma verdade que é o centro de toda a nossa existência. Cristo ressuscitou. O sentido da vida humana é, portanto, a ressurreição de Cristo. Eu sei que esta é uma expressão bastante forte, teologicamente muito forte, mas é exatamente isto que Paulo está dizendo. A ressurreição de Cristo é o motor, é a motivação para o valor da existência humana. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a vida seria o absurdo. A vida seria angústia, desespero. Quando você está passando por um desespero,
como, por exemplo, o desespero de Abraão. Abraão, ele foi forçado por Deus, por assim dizer, a entregar aquele filho da promessa. Às vezes a gente olha assim e acha a atitude de Deus tão irônica, porque Abraão era um senhor de idade. Ninguém brinca e faz piadas com senhores de idade, né? Desrespeitosas, obviamente. E parece que Deus fez uma piada desrespeitosa com Abraão, porque ele já estava com 100 anos de idade, não podia ter filho. Deus vai e dá um filho para ele. E, de repente, depois de alguns anos, 13, 14 anos, Deus fala, agora você vai devolver o filho. Parecia uma coisa meio esquisita, não é? Mas o crente, ele crê somente. O crente não questiona os fundamentos decretivos de Deus. O crente sabe que Deus é sumamente bom e que, portanto, tudo o que ele faz é bom. O crente sabe que o decreto de Deus é bom, perfeito e agradável. Deus sempre fará o melhor para nós. Pois bem, Abraão subiu ali no Monte Moriá e estava mesmo disposto a entregar o seu filho. E em Hebreus, no capítulo 11, verso 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Agora veja o 19, irmãos. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? A motivação de fé de Abraão de entregar Isaque, qual foi? A ressurreição. Ele estava disposto a entregar o seu próprio filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo no último dia. E esta foi a mesmíssima motivação que também trouxe Jesus Cristo à cruz, porque ele sabia que o Pai não o desampararia e que o poder do Pai era suficiente para trazê-lo à vida novamente, para ressuscitá-lo. Então Cristo se entregou voluntariamente e Deus o ressuscitou. Deus o trouxe à vida. Portanto, não há nenhum outro ensino sobre o qual nós devamos nos debruçar para respondermos à motivação da existência humana, senão a ressurreição de Cristo. Você faz o que faz, é quem é, dependendo da maneira como você crê na ressurreição. Você encara a morte, você encara a finitude, você encara o desespero e a angústia humanas, dependendo da forma como você crê na ressurreição. A ressurreição, portanto, é o bálsamo que consola os nossos corações, para nos dizer todos os dias que o Pai que nos deu vida é aquele que completará em nós esta obra até o fim. Lembram-se da sexta-feira? João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e que a ressurreição seja para nós a resposta
para qualquer tipo de desespero ou de angústia humana que por acaso invada nossos corações. E que sejamos não apenas pregadores da ressurreição, mas que vivenciemos a ressurreição de Cristo todos os dias. E quando você vier no próximo domingo adorar ao Senhor, lembre-se, você está adorando a Deus porque Cristo ressuscitou de entre os mortos. A sua fé só faz sentido se Cristo ressuscitou. A pregação só faz sentido se Cristo ressuscitou. A sua confissão de pecados só faz sentido se Cristo ressuscitou. A maneira como você vive o seu dia só faz sentido se Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar os irmãos presbíteros para que possamos servir a ceia do Senhor. Jesus disse que nós devemos fazer isto até que Ele venha. Se Ele disse isto é porque a ressurreição é também a motivação para que todos nós participemos destes elementos com alegria, com temor, com reverência. Os irmãos já estão devidamente acostumados com a ceia, apenas os nossos visitantes, né? Lembrando que a ceia não é da Igreja Presbiteriana do Vale, ela é a ceia do Senhor. Então, se você é membro de outra igreja genuinamente evangélica, você pode participar conosco, né? Deve participar conosco. E eu vou pedir apenas a gentileza de você se colocar de pé enquanto os presbíteros distribuem, porque há visitantes conosco, nem sempre os presbíteros são conhecedores, né, de fato, daqueles que participam ou não da ceia. Então nós vamos passar agora a distribuição dos elementos. Depois que todos recebermos, nós então faremos uma oração e assim passaremos efetivamente a comer o pão e beber o cálice. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos.
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém, queridos. Nós consultamos se porventura alguém foi esquecido na distribuição. Se for o caso, basta acenar uma das mãos. Todos receberam. Vamos orar então ao Senhor antes de nos alimentarmos da ceia. Pai Santo, nós estamos diante de Ti com os nossos corações quebrantados, especialmente depois de ouvirmos a Tua palavra e da necessidade que percebemos de termos uma vida, ó Deus, não apenas confessando a verdade, mas uma vida que também pratique a verdade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nossa confissão pode ser até correta, mas somos muitas vezes levados por influências, por circunstâncias, pelo nosso próprio coração pecaminoso e, às vezes, nos afastamos de Ti ou da vontade do Senhor. Pai, livra-nos de doutrinas falsas, de teorias perniciosas, mentirosas, que destroem a convicção do genuíno Evangelho e dá-nos, ó Deus, todos os dias uma doutrina poderosamente enraizada na Tua palavra somente, que nós possamos provar a nossa vida não pelas nossas experiências, mas por aquilo que a Tua palavra diz. Como de fato Paulo nos ensinou, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, não importa as nossas impressões, as nossas sensações a respeito disto, o que importa é crermos nesta verdade, de maneira objetiva, sabendo que Cristo, de fato, na história venceu a morte, está junto com o Senhor nos céus, à Tua direita, e agora intercede por nós. E agora que participaremos desta ceia, que o Senhor nos ajude também a que este pão e este cálice sirvam como alimentos espirituais para cada um de nós. Fortaleça-nos, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Quando fizemos a leitura aqui, queridos, sobre os sacramentos, nós vimos exatamente isto. O sacramento, ele fortalece a nossa fé. Então, a fim de que a nossa fé seja fortalecida, nós cumpriremos a ordenança do Senhor. Naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, nosso Senhor tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar, encerrando assim o culto.
Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai, que está nos céus. Pai, te somos imensamente gratos pelo teu grande amor e a tua misericórdia para com cada um de nós. Como diz a tua palavra, de fato, Cristo ressuscitou. Pai, e esta é a nossa base, o nosso de estarmos aqui neste momento, para estarmos podendo agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de, nesse momento, estarmos, como nesse dia, uma boa parte do mundo, Pai, lembra da ressurreição do Senhor Jesus, mas nós, pela tua graça, nós temos o privilégio de ter a oportunidade, todos os primeiros domingos, Pai, estar aqui lembrando da ressurreição do Senhor Jesus. E por esse motivo, Pai, estamos aqui gratos ao Senhor, porque também nesse momento, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar participando da ceia do Senhor, que é mais um motivo de estar lembrando da obra do Senhor, do teu sangue derramado ali na cruz para a remissão de nossos pecados. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, o Senhor continue nos abençoando, nos dando sempre essa alegria e essa convicção de estarmos firmes na tua presença com o propósito de sempre poder viver neste mundo de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Pai, agora, Pai, te pedimos, o Senhor esteja nos levando em paz para nossos lares, dando uma semana na tua presença, e que estejamos sempre convictos de que a nossa vida deve ser um constante culto ao Senhor, que não apenas nesse momento, mas que durante todos os instantes de nossa vida, possamos estar relembrando da obra do Senhor ali na cruz e podemos viver realmente de conformidade com a tua palavra, para que o nome do Senhor realmente seja exaltado. Pai, eu te peço todas as bênçãos humildemente, com ação de graça, e deixa entregue no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Quero começar agradecendo os nossos visitantes, né? O Gabriel mais uma vez, Rafaela, Thaís, e ao lado da Thaís, Luiz. Obrigado, Luiz, viu? Mais uma vez também, Deus te abençoe. Do lado de cá, o Bruno, né? Que não é visitante, né? Nós já temos o Bruno aí como nosso, né, Bruno? Mais conhecido do que Rapadura no Ceará, né? E obrigado, viu, Bruno? O Bruno tem passado uma temporada aqui, né, por conta do seu avô. O avô dele teve um problema cardíaco e depois, no procedimento cardíaco, infelizmente acabou sofrendo um AVC. Então, houve uma complicação, né? Mas graças a Deus, né, Bruno, já se recuperou da pior parte, né? Já está em casa, né? Já está em casa. Então, os irmãos que, inclusive, puderem, né, quiserem visitar, é só combinar com o Bruno. Apesar de que esses dias têm sido difíceis, né, por conta dessa gripe aí, então a gente até tem evitado muitos contatos, né? Os irmãos estão percebendo, inclusive. Esse é um dos motivos também de oração, né? Nossos irmãos Tiago e família estão muito gripados, né? A irmã Lucélia passou muito mal hoje, então por isso eles não vieram, né? Orar por eles. Recebi aqui a mensagem um pouquinho antes do culto, que o irmão Iago sofreu um acidente vindo para cá, bateram no carro dele, né? E por isso ele não conseguiu chegar. Graças a Deus não teve
ferimento pessoal, né? Só o estrago mesmo material, né? Vamos orar por ele também, né? Para que Deus possa conduzir tudo aí, né? Eu não sei como é que ficou a situação, mas espero que tenha ficado bem, né? O irmão Emerson, graças a Deus, está aí também com o retorno do Pedro, né? Bebel e Letícia estavam viajando. Bebel estava, gente, Bebel comendo açaí, vocês acreditam nisso? Eu vi lá e gostou, né, Lê? Só que o açaí lá é meio esquisito, né, não, Pedro? Ah, mas aí não é açaí tem que ter açaí. Deus abençoe vocês, viu? Fizeram boa viagem, isso é bom. Nelson fez aniversário, Nelson. Não esqueci de você, não. Orei por você, Deus te abençoe, viu? E amanhã que é de casamento, né? Então, já preparou o presente para a Bela aí? Como é que é? Você não esqueceu não, né? Esqueceu não, né, velho? É isso aí. É isso aí. Inclusive o irmão Tiago colocou lá, né, no nosso grupo, os aniversariantes e casamento também. Às vezes a gente esquece, né, porque os dias vão se passando, mas é sempre bom, né? Eu fico feliz quando os irmãos lembram e manifestam, né, esse carinho aí. Na sexta-feira, por exemplo, foi o seu Edson, né? E aí nós fizemos o culto aqui e eu me esqueci de mencionar. O Renato depois me lembrou, né? Aí deu tempo da gente mencionar. Então a gente esquece, assim, obviamente não por descaso, né? Mas a correria mesmo, a gente acaba esquecendo. Mas é sempre bom quando os irmãos lembram, né? Mencionam, e a gente pode se alegrar também com os aniversariantes. Meus irmãos, uma ótima semana, né, a todos, que Deus possa abençoá-los. Muito cuidado aí com essas viroses, né, gripes, especialmente os mais idosos, né, talvez usar máscara se forem sair em lugares muito populosos, né, para evitar esse tipo de contaminação que realmente está bem espalhado, né? Então é bom a gente ter cuidado. Espalhado e persistente, né? Porque assim, além de todo mundo pegar, o negócio fica dias. O seu Ideu só ficou um tempão também, não foi? 15 dias, né? Pois é, então o negócio está... E passou para nos... Pois é. Mas é porque o senhor é companheiro, né? Então o senhor não queria ficar sozinho. É isso aí. Irmãos, então, Deus abençoe. Eu vou convidar os presbíteros André, Everton e Edson. O Emerson não, porque ele tem uma tarefa ali com os diáconos, né? Vamos lá nós três para a gente cumprimentar os irmãos lá na saída. Deus abençoe a todos, viu? Uma ótima semana.